Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como vencer a pandemia com o lockdown, com as 3 crianças em casa e o marido no home office. Primeiramente, se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, por mais sagrado que seja, se inscreve aqui. Eu preciso chegar aos 1.000 inscritos para começar a monetizar esse canal, gente. É uma meta até o final do semestre conseguir chegar aos 1.000 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito e pode me dar essa forcinha, não custa nada, é só clicar em se inscrever. Eu vou deixar o botãozinho bonitinho aqui, ó. Clicou? Aí, obrigada. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar pra vocês como eu tenho vencido a pandemia, né? Vencido, na verdade, o lockdown. Pra quem não sabe, eu sou mãe dessas 3 criaturinhas aqui. O Davi tem quase 6 anos, o Gabriel tem quase 4 e o André vai fazer um mês que vem. E quando decretaram o primeiro lockdown, eu estava grávida do André, de 7 meses. E eu não conseguia sair da cama. Eu tinha uma gestação muito complicada. Eu tenho uma condição de saúde autoimune, uma doença autoimune que se chama espondilite anquilosante. Se vocês quiserem que eu traga um pouquinho mais desse assunto, eu posso fazer um vídeo aqui específico sobre isso. Eu acho que eu vou até gravar, porque tem muita gente que me pergunta sobre isso. E eu não conseguia sair da cama. Na época eu não era diagnosticada, eu só passava muito mal, tinha muita fraqueza, oscilação de pressão. A pressão às vezes caía, a pressão às vezes subia e ficava aquela loucura. Então eu passava muito mal. Pra vocês terem ideia, durante o meu período de gestação, eu fui internada 8 vezes. E o André nasceu de 8 meses. Então, assim, dá pra você ter uma ideia de como foi conturbada essa gestação, né? E até então tava dando mais ou menos certo, porque os meninos, eles estavam no período integral. Eles participam na creche e ficam em período integral. Então, tava dando para administrar bem. Porém, quando decretaram a pandemia, aí foi terrível. Os meninos em casa, eu passando mal de cama, direto sendo internada. Meu marido foi decretado para ele também trabalhar em casa, então isso foi a bênção assim que aconteceu, né? Porque senão nem sei como é que teria sido. Então ele começou a trabalhar em casa e cuidar das crianças e cuidar de mim, e cuidar de tudo. Isso foi início de março, né? Só que aí dia 11 de abril eu comecei a entrar em trabalho de parto pela enésima vez, sei lá, né? Porque a gente já tava tentando segurar o bebê desde 19 semanas. E aí com 36 semanas não teve jeito, ele precisou nascer de uma cesariana de emergência e nasceu. Quando o André nasceu, foi bem complicado, porque aí tínhamos os 2 meninos em casa, o marido estava em casa também, mas logo teria que trabalhar. E a gente não podia sair para lugar nenhum, a gente não podia ter visita de ninguém, porque tava em pandemia, tava tudo, né, parado aqui em Brasília. Em abril do ano passado, tava todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, muita gente morrendo e tudo. Então, os primeiros dias, assim, foram os primeiros meses, digamos, né, foram mais complicados. Graças a Deus, o meu processo de pós-parto é muito rápido, sabe? Então, com 1, 2 semanas de pós-parto, eu já consigo estar bem melhor, assim. E aí comecei a cuidar da casa de novo, cuidar de comida, cara. E assim, minha mãe também mora a 1 quadra da minha casa e foi o único apoio que eu tive também. Graças a Deus, porque se eu não tivesse tido nenhum apoio dela, eu nem sei como seria, né? Então ela dava uma forcinha pra gente. Minha mãe não é idosa, então ela podia se expor um pouquinho mais na época pra ajudar a gente, né? Só que aí a gente achou que a pandemia ia logo acabar e não acabava nunca, né? E as crianças continuaram em casa com a gente e a escola mandava as tarefas, né? Toda segunda-feira a gente tinha que ir na escola buscar uma pasta de atividades e seguir o cronograma deles em casa. A escola dava aula online 1 vez por semana por 1 hora, bem pouco, né? Eu também acho. Mas como é creche, a gente não tinha como exigir isso deles, né? E o restante do conteúdo a gente que tinha que dar em casa. Aí entrou a bênção da Sâmia Marcílio. Vou deixar aqui um card bem dedicado a ela, porque a Sâmia foi muito importante nesse processo. Tem sido, né? Eu acabei de fazer o curso dela sobre aulão da obediência. E ela foi muito importante nesse processo para entender como funciona a cabecinha das crianças, como funciona o processo didático e pedagógico, e que não adianta a gente se estressar muito, que a gente vai surtar. Tá, então vou dizer pra vocês mais ou menos agora, sendo bem objetiva, como foi a rotina deles aqui em casa. Logo depois que o André nasceu, eu já comecei a voltar a tomar conta
da vida, né? E aí eu coloquei, eu vou tirar uma foto e deixar aqui pra vocês. Eu tenho um quadrinho na parede, uns cardzinhos na parede, dizendo como deve ser a rotina das crianças aqui em casa. Dessa forma, o que aconteceu? O Davi, que é o mais velho, ele já levantava da cama sabendo o que ele tinha que fazer, sabendo o que eu ia cobrar dele. Então, como ele tem isso da obediência muito determinada dentro dele, ele já levantava e já queria fazer tudo o que está determinado na rotina para poder me agradar. O Gabriel já é mais devagar, porque o Gabriel é quase 2 anos mais novo que o Davi. Então ele ainda não tinha tudo isso. Mas quando eu cobrava dele e mostrava o quadrinho, ajudava infinitamente. Então a dica número 1 para sobreviver à pandemia com as crianças em casa é crie uma rotina. Crie uma rotina e deixe ela bem clara para todos dentro da casa. Não só para as crianças, mas para o pai, para a avó quando chega, para a doméstica, se você tem alguém, né, que te ajuda, uma empregada doméstica, alguma coisa, para todos saberem o que a criança tem que fazer e em que horário, porque fica muito mais fácil, menos estressante. Segunda coisa, se você não tem em casa, não tem um quintal como eu moro num apartamento de 55 metros quadrados, e tenho umas 3 crianças, então a gente não tem parquinho, a gente não tem playground no prédio, a gente não podia ir pra pracinha, a gente não tem quintal, então fica um pouco desesperador para as crianças não terem o que fazer, eles acabam ficando infinitamente na televisão. Só que a dica número 2 é justamente essa: não deixe seus filhos o dia inteiro na frente da televisão, porque isso vai deixar a rotina ainda mais pesada. Gente, é incrível. O dia que as crianças aqui em casa passam o dia na televisão, ou ficam mais na televisão do que o que eu costumo deixar, é incrível como eles ficam chorões, eles ficam mais manhosos, mais birrentos, eles começam a ter umas urgências, assim, eu quero biscoito, mas eu quero agora. Aí você fala, não, espera um pouquinho, deixa eu trocar a fralda do seu irmão que eu pego. Não, mas eu quero agora. Eles mudam completamente de comportamento. E agora que eu conheci o curso da Sâmia, né, o projeto dela Sem Telas, é que eu entendo os efeitos neurológicos que a televisão causa. Antes eu só reconhecia que quando tinha muita televisão, o comportamento deles piorava. Então, não deixe televisão o dia inteiro. Eu sei que é difícil falar isso, eu sei que é difícil, principalmente que já está muito acostumado a deixar as crianças no tablet, no celular, mas modere, tá? Modere, pelo menos diminua o tempo para 2 horas por dia, no máximo. E isso longe da hora de dormir, tipo assim, deixa de manhã, no início da tarde, depois das 3 da tarde já não deixa mais, porque isso vai super estimular o cérebro dos seus filhos e eles não vão conseguir dormir bem à noite, tá? Então, a dica número 2 é essa: menos telas possíveis, se precisar realmente deixar na televisão, 2 horas no máximo por dia, tá? E a dica número 3, que também engloba aí na dica número 2, que é criar atividades prazerosas e lúdicas para as crianças. Essa parte exige um pouco da gente, sabe? No meu caso, eu não tenho uma profissão CLT, né, para seguir. Então, com a pandemia, eu não precisava montar um home office para mim em casa para prestar contas de serviço com meu chefe, né? A minha rotina eu que coordeno porque eu sou minha chefe. Mas para vocês que realmente precisam trabalhar em casa, né, precisam bater os horários e as metas de trabalho, eu sei que vai ficar mais difícil. Só que a gente precisa se reinventar. Então, se você tem alguém que está te ajudando em casa, o seu filho mais velho, cria assim, gente, ó, massinha de modelar. Eu fiz aqui com o Gabriel, ele amou. Eu congelei um cubo de gelo, um pote de sorvete, e deixei ele com conta-gotas e uma água com uma tintura azul. Botei uma gotinha de anilina azul e aí ele foi pegando com conta-gota e foi molhando o gelo. Gente, aquilo ali durou mais ou menos 1 hora de brincadeira, porque ele se distraía com aquele gelo ali, o gelo demorava para derreter dentro de uma bacia. E aí eu tive também que entender que essa brincadeira ia dar um pouco de sujeira. Ficou com as mãozinhas um pouco azuis, sujou a roupinha de azul, que eu também fui inteligente, né? E não troquei a roupa. Mas rendeu uma brincadeira gostosa e ele ficou ali por 1 hora brincando, me deixando fazer outra coisa que eu quisesse. Então, a dica é seja criativo, procure mesmo. Ó, no Pinterest tem muita ideia de brincadeiras pedagógicas em casa, brincadeiras lúdicas em casa, que são fáceis de fazer e as crianças adoram. A mestre em fazer isso, sabe quem é? A Flávia Kalina. Se você ainda não segue ela,
Segue lá, que ela é uma ótima pedagoga e ela ensina muitas dicas de como distrair as crianças em casa. E a dica número 4 é: incremente eles na sua rotina. Gente, vocês vão ver como é sensacional. O Davi vai fazer 6 anos e o Gabriel vai fazer 4. Mas eles já gostam de participar da rotina da casa. Se eu disser assim, eu preciso colocar roupa pra lavar. Davi, vamos me ajudar a colocar roupa pra lavar? Na hora, ele já vai todo prestativo, querendo ajudar, porque essa fase eles querem aprender. Então, eu já digo pra ele, então separa tudo que é roupa branca ou clarinha, né? Você coloca aqui. As roupas que são pretas, você coloca aqui. As roupas que são coloridas, você coloca aqui. E ele separa direitinho, é uma gracinha. E aí depois eu escolho ali, né, as roupas que eu tenho que colocar na máquina, coloco tudo no cesto e dou pra ele mesmo colocar dentro da máquina. Aí depois eu coloco o sabão, o amaciante, essas coisas. Mas o fato dele pegar, separar as roupas e colocar dentro da máquina já é sensacional, já ajuda muito na nossa rotina. Outra coisa, lavar louça. As crianças, elas não podem lavar louça, tipo faca, pontuda, né? Ou copos, porque pode quebrar, pratos de louça pode quebrar. Mas, por exemplo, você dá um lanche pra criança. Você bota o lanche num pratinho de plástico, você dá um suquinho num copinho de plástico. O talher dele é uma colher ou um garfinho mais ingênuo, né? Não tem nada tão pontiagudo assim que possa machucar. Então, a criança pode lavar essa louça, entendeu? O Gabriel vai fazer um pouco mais de bagunça, mesmo assim eu tô começando a deixar ele fazer. Já o Davi já tem mais um jeitinho. Então, se a louça não é tão de quebrar, você pode deixar ele ali lavar a louça ali pra ele, vai ser uma brincadeira e vai te ajudar. Crianças podem varrer a casa, podem ajudar a dobrar as roupas. Aqui em casa os meninos gostam muito de ajudar a dobrar as roupas. Eu já não curto tanto porque como eu tenho pouco espaço, eu preciso ter uma dobradura correta das roupas para poder caber tudo nas gavetas e no armário e tal. Mas, por exemplo, eles gostam de dobrar as toalhas e os panos de prato, porque são dobras simples que eles conseguem fazer e eu não preciso refazer o trabalho. Então, assim, ajuda muito essa implementação deles na rotina da casa. E a quinta dica, essa pra mim é assim fundamental. Seus filhos precisam dessa quinta dica junto com a primeira dica. De resto, vocês vão conseguir mais tranquilamente. Eles precisam ter rotina de sono adequada, tá? Crianças de até 5 anos costumam dormir no meio da tarde. E crianças acima disso já não, mas precisam dormir 12 horas por noite para ter um bom rendimento escolar e um desenvolvimento neurológico adequado. Então, aqui em casa é imprescindível. Das 7 horas eu começo a movimentar tudo para que eles comecem a se preparar para a rotina do sono. Entre 7h30 e 8 horas é o horário ideal para colocá-los para dormir. Sempre eu consigo? Óbvio que não. Mas a maioria das vezes eu consigo e todos os dias eu tento, tá? Eles jantam na escola, né? Porque agora eles voltaram para a escola e eles jantam lá por volta das 5h30. Então, quando eles chegam em casa às 6 horas, eles lancham, não sei, 6h30 eles lancham mais alguma coisa, e aí 7 horas eles estão prontos para ir para cama. Assim, mas eu não quero dormir. Vamos pra cama. A gente gosta muito de rezar o texto antes de dormir. E aí eles já vão se acalmando, vão se alinhando na cama. O Gabriel ainda pede muito carinho nas costas. A gente tem que sentar do lado dele, fazer ali uns 5, 10 minutinhos de carinho nas costas e ele adormece. O mais difícil no momento tá sendo o André, porque ele tá passando pelos saltos de desenvolvimento, né? Ele tá começando a andar agora, então tá tudo uma confusão na cabecinha dele. Mas o Davi e o Gabriel já conseguem aceitar muito bem a rotina do sono. Então, ter horário para acordar e ter horário para dormir. Então, gente, foi isso. Essas eram as 5 dicas que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você por aí também é mãe de 3 crianças, deixa aqui nos comentários para eu saber como é que você tá fazendo também, né, amiga? Porque assim, eu tenho os meus filhos na escola particular, né? Uma creche particular, então as aulas voltaram. E vocês, né? Vocês também conseguem deixar na escola particular ou vocês deixaram na creche pública? Como que vocês estão lidando com essa pandemia? Conta pra mim aqui nos comentários como vocês têm feito, tá? Se o seu filho é de escola particular ou de escola pública e se você tem deixado com alguma vizinha, tem deixado... O que você tem feito para trabalhar? Porque assim, eu fico muito preocupada e curiosa com essa questão de como as pessoas têm feito para conseguir trabalhar, sendo que tem filhos tão pequenos, tá bom? Um beijo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal pra continuar acompanhando o nosso conteúdo. E me segue lá nas redes sociais que lá eu mostro detalhes do dia a dia pra vocês. Beijo!